Fala galera, análise pré-jogo de Flamengo e Vasco pela 28ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes de cada uma das equipes, nas últimas 10 rodadas, o Flamengo fez 4 jogos em casa, sendo 2 empates contra São Paulo e Inter, derrota para o Atlético Paranaense e vitória sobre o Bahia, 42% de aproveitamento. Já o Vasco também fez 4 jogos fora de casa, dentro dos últimos 10 jogos, sendo empates contra Bragantino e Bahia e derrotas para Palmeiras e Santos. 17% de aproveitamento para o Vasco nesses jogos. Agora vamos olhar aqui para algumas estatísticas, começando pelos jogos do Flamengo. O Flamengo teve em média 59% de posse de bola nesses jogos, um número de médio para alto. Olhando para estatísticas mais relacionadas à criação, o Flamengo teve 10,5 passes decisivos por jogo e os seus adversários 5,5 em média. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou então pré-assistências. Em termos de expectativa de assistências, o Flamengo teve 0,89 por jogo e os seus adversários 0,49 por jogo. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade dos times de levar a bola até regiões em que os seus jogadores tenham condição de finalizar a gol. Não necessariamente eles conseguem marcar gols, desculpa. Não necessariamente eles conseguem finalizar, muito menos marcar o gol. A ideia aqui é medir só a capacidade do time de levar a bola até essas regiões. E o Flamengo tem, apesar de números aqui de médio para baixo, tanto para o Flamengo quanto para os seus adversários, o Flamengo tem superado os seus adversários nesse quesito. Agora, olhando para algumas estatísticas de finalização. O Flamengo deu, em média, 13,8 chutes a gol e os seus adversários 8,5. Mas só a quantidade de chutes a gol não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades nem dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que mede a qualidade das oportunidades de gol, e a expectativa de gols pós-chute, que mede a qualidade, que considera também a qualidade dos chutes. Então, com base na qualidade das oportunidades criadas, a expectativa era que o Flamengo marcasse um gol por jogo e os seus adversários um gol também, 0,99. Então a gente vê aí um equilíbrio. Quando a gente considera a qualidade dos chutes, a expectativa era que o Flamengo marcasse 1,12 gols e os seus adversários 1,21. Então o Flamengo sendo superado aí pelos seus adversários em média, Lembrando que esses números aqui podem estar influenciados por esse jogo contra o Atlético Paranaense que o Flamengo perdeu de 3-0. E em gols efetivamente marcados, o Flamengo fez meio gol por jogo e os seus adversários um gol por jogo. Então a gente vê aí que, em média, o Flamengo teve um desempenho não muito bom nesses últimos jogos em termos de finalizações. Agora vamos olhar os números do Vasco. Em média, os adversários do Vasco tiveram 52% de posse de bola contra 48% do Vasco. Em termos de passes decisivos, 11,2 para os adversários, 5,2 para o Vasco. E em termos de expectativa de assistências, 0,93 para os adversários, 0,5 para o Vasco. Então, nessas estatísticas mais de criação, o Vasco foi superado em média pelos seus adversários. Considerando agora a parte de finalizações, os adversários deram cerca de 16 chutes a gol por jogo e o Vasco praticamente 8 chutes em média por jogo. Considerando a qualidade das oportunidades criadas, os adversários tinham uma expectativa de gol de cerca de 1,67 gols e o Vasco 0,91. Considerando a qualidade dos chutes, a expectativa dos adversários caiu um pouquinho, para 1,65 e do Vasco subiu para 1,16. Em termos de gols efetivamente marcados, 1,75 por jogo para os adversários e 0,75 para o Vasco. Lembrando que aqui, da mesma forma que os números do Flamengo estão influenciados ali pelo 3-0 para o Atlético Paranaense, os números do Vasco aqui também estão influenciados por essa derrota de 4-1 para o Santos. Mas de qualquer forma, em média aqui, o Vasco sendo superado pelos seus adversários nessas estatísticas mais relacionadas à finalização. E agora, para finalizar nossa análise, eu trago aqui uma ideia de palpite para o jogo. Lembrando que essa ideia não é recomendar nem incentivar apostas, tá? Para ganhar dinheiro com aposta precisa de uma coisa um pouco mais sofisticada do que a análise que eu faço aqui. Qual que foi a ideia? Eu faço uma simulação de 10 mil partidas entre Flamengo e Vasco.
considerando, num caso, a expectativa de gols de Flamengo e Vasco e dos seus adversários nesses últimos jogos, e num segundo momento a expectativa de gols pós-chute, né, que é quando a gente considera a qualidade das finalizações também, de Flamengo e Vasco e dos seus adversários nesses últimos jogos. Então, fazendo aí essa simulação para 10 mil partidas, a probabilidade de vitória do Flamengo para esse jogo fica em 45%, 28% para empate e 26% para a vitória do Vasco, considerando aqui a expectativa de gols. Os resultados mais frequentes aqui, 1-1 com 14%, 1-0 para o Flamengo, 12%, e 1-0 para o Vasco, com 10% de ocorrências. Agora, para uma simulação que tem como base a expectativa de gols pós-chute, os números se equilibram um pouco mais. A probabilidade de vitória do Flamengo cai para 41%, de empate fica em 27%, e a probabilidade de vitória do Vasco sobe para 31%. Então a gente já tem um cenário aqui de mais equilíbrio quando a gente faz a simulação, considerando a expectativa de gols pós-chute como base para o resultado do jogo. Então, os resultados mais frequentes aqui, 1-1 com 13%, 1-0 para o Flamengo, 10%, e 1-0 para o Vasco e 2-1 para o Flamengo, com 9% das ocorrências aí. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Flamengo e Vasco. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí meu pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!